Fala, torcedor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Eu sou o Theo Miranda e estou aqui mais uma vez para falar sobre Santos com vocês. Desta vez para falar como a lesão do zagueiro João Basso fez com que a defesa santista melhorasse e o ataque piorasse. Aí você me pergunta, como que a perda do nosso melhor zagueiro fez com que a nossa defesa melhorasse? E como que um zagueiro interfere no sistema ofensivo do time? Calma aí que eu vou te explicar. Então vamos lá desde o início. O Santos perdeu o Basso por uma lesão na coxa esquerda no clássico contra o Corinthians, onde ele atuou apenas 11 minutos e precisou ser substituído. Aí entrou o Messias. Porém, naquele jogo, a gente já observava uma das principais características que fez com que o rendimento defensivo melhorasse e o ofensivo piorasse. Porém, isso aí nós vamos falar mais tarde. Primeiramente, é primordial que a gente destaque como a defesa melhorou. Nos últimos 5 jogos, somando o jogo contra o Corinthians, onde o Basso se lesiona, o jogo com Flamengo, Cuiabá, Goiás e São Paulo, 5 jogos no total, o Santos sofreu apenas 2 gols e marcou 4. Aí você me pergunta, nossa, mas 4 gols em 5 jogos feitos dá uma média de quase 1 gol por jogo. É uma média até que positiva, dá 0,8 gols por jogo. Aí você fala, é uma média até que positiva. Pelo contrário, é uma porcentagem que engana, porque o Santos parou de criar. Mais pra frente eu vou explicar como esses gols saíram. Primeiramente, passar os resultados das partidas para vocês. Lembrando que o Basso, quando ele foi substituído contra o Corinthians, o clássico ainda estava 0 a 0. Então ele não estava em campo quando o Santos tomou o gol e nem quando o Santos fez o gol no Corinthians, tá bom? O Santos vence, como eu já disse, empata com o Corinthians em 1 a 1, um gol de pênalti ao nosso favor e um gol contra do Jean Lucas. Então o único gol que o Santos tomou foi um gol contra maluco, digamos assim, e o único gol feito pelo Peixe foi de pênalti. Contra o Flamengo, o Santos vence por 2 a 1. O gol sofrido, é claro, só surgiu numa bola aérea, numa cobrança de escanteio do Flamengo, então nenhuma falha tão grande assim defensiva. Claro que no escanteio tem falhas individuais na marcação, porém não foi uma falha com bola rolando. E os gols do Peixe, gol do Nonato após uma cobrança de falta, quer dizer, após uma bola parada, e o gol do Joaquim é um gol sem armação, é um chute de longe de um zagueiro. Então já fica mais evidente. Contra o Cuiabá, um jogo de 0 a 0, onde o Santos não sofre gols, algo muito positivo, mas também não faz nenhum, que é algo muito ruim. Contra o Goiás, o Santos vence por 1 a 0, um gol também por bola aérea, bola parada. O Santos só conseguiu tirar o 0 do placar com um gol do Furt nos últimos instantes da partida, com um escanteio. Após uma cobrança de escanteio, o argentino fez 1 a 0. Então o Santos novamente não criou, mas também teve uma partida com baliza 0. O Santos não sofreu gols contra o Goiás, algo positivo. E o último jogo contra o São Paulo também, Santos 0, São Paulo 0. Mais uma partida em que a defesa não sofre gols, mas o ataque também não produz o suficiente para marcar o seu. Antes de começar a entender como que o Santos piorou sem o Basso, é importante entender como o Santos jogava com o Basso. O Santos jogava num 3-5-2 e usava dos seus alas. Vou mostrar para vocês aqui o desenho que eu fiz, para ficar mais fácil de vocês entenderem a formação tática do Santos. Aqui. O Basso é esse aqui, essa bolinha pintada é o João Basso. O Santos jogava com uma linha de 3, 2 alas bem abertos, um volante de marcação, 2 meio-campistas e a dupla de ataque. Com isso, a presença dos alas no meio de campo faz com que o Santos tenha uma maior opção ofensiva, fazendo com que o time se torne mais ofensivo. É claro que, juntamente aos alas, teria a presença do Lucas Lima no meio de campo, que é o nosso principal armador. Ele, assim, diferente do Nonato, que é um segundo volante que vem atuando como armador, o Lucas Lima não, é o nosso 10 clássico, um 10 de passe. Então é aí uma das outras peças-chave para a importância, porque quando o Basso sai, o Santos tem que se readaptar em outros esquemas defensivos e as peças mudam. Os alas não serão mais presentes nas partidas do Santos, que era uma das principais características desse esquema, porque como o Kevson na esquerda e o Braga na direita, o Santos conseguia ter uma grande participação nas laterais do campo no sistema ofensivo, vários cruzamentos na área e até chegadas dos próprios alas para finalizar. Então os alas dão uma porcentagem de chances, várias opções a mais de ataque para o Santos, uma variação maior. Então isso potencializa. O Santos, nesse esquema que eu fiz aqui para vocês, Santos jogando um 3-5-2, claro, João Paulo no gol, a trinca de zaga, aí sim, formada pelo Joaquim na zaga direita, o Basso centralizado. O Basso sempre joga centralizado porque uma das principais características dele é a saída de bola. O Basso tem um bom passe, então ele ajuda o Santos a se posicionar no reinício das jogadas após tiros de meta, por exemplo. Então ele sempre joga centralizado para distribuir e armar primeiramente a partida do Santos. Na esquerda normalmente jogava o Dodô, que também não tem mais condição de jogo, está desgastado, não tem jogado nas últimas partidas, o zagueiro pela esquerda. Na ala esquerda é o Kevson, na ala direita é o Lucas Braga. Com isso o Santos joga com meio de campo, uma trinca,
que aí sim seria cada um em sua posição de origem. O Rincon como volante de marcação, primeiro volante, e o Jean Lucas jogando como segundo volante, que é a sua principal função, a sua função de ofício, a posição que ele mais gosta e que onde ele atua melhor. E aí na frente aí temos um diferencial, o Lucas Lima, o nosso meio armador com maior qualidade de passe, então o Santos melhora com o Lucas Lima em campo. E lá na frente, normalmente joga o Soteldo e o Marcos Leonardo, que são um atacante mais móvel, que é o caso do Soteldo, e um atacante matador, que é o Marcos Leonardo. Então assim jogava o Santos com o Basso em campo. Porém, contra o Corinthians, o Santos já mudou, mesmo com a presença do Basso, para um esquema de um 4-3-3, por conta de uma preocupação maior. Adicionou volantes no meio de campo para ter a posição. Aí é o principal foco, o principal fator que vai ficar evidente para vocês. Por que o Santos adotou a linha de 4 defensores contra o Corinthians? Por conta que 4 defensores são um sistema mais ofensivo do que 3 zagueiros. 2 zagueiros com 2 laterais protegem mais que 3 zagueiros. Porque normalmente o brasileiro tem essa falsa crença, né? Uma crença que é boba, porque não é verdade, que o esquema de 3 zagueiros é defensivo. Pelo contrário, tanto que o esquema com 3 zagueiros, como eu falando para vocês, que vocês vão ver durante o vídeo, é mais ofensivo do que o esquema com 4, com 2 zagueiros e 2 laterais. Então mais pra frente vocês vão ver o porquê. E nessa partida ficou evidente, o Marcelo adotou o esquema com 4 defensores, 2 zagueiros e 2 laterais, para ter uma segurança maior contra o adversário, contra um Corinthians que jogava em casa, então era bastante perigoso. Juntamente a esse recuo dos alas para as laterais, a substituição de um dos zagueiros por mais um meio campista, o Marcelo adotou mais um volante. O Rincon foi a campo, como já ia de costume, juntamente com o Fernandes, que também são 2 volantes no total, generalizando os dois, são volantes de marcação, de extrema marcação. O Rincon tem uma qualidade de passe melhor que a do Fernandes por ser um jogador melhor, mas os dois, a principal função, o cargo deles é de volante de marcação. E o Jean Lucas aí é descolado da sua posição, que é a de segundo volante, e tem que atuar como uma espécie como um meio campista mais armador, porque o Lucas Lima atua junto, então acaba que eles caem para as pontas, muitas vezes fazendo até o papel que o ala deveria fazer, mas eles se descolam e saem de suas posições. O Lucas Lima precisa cair um pouco mais para os lados, o Soteldo precisa vir um pouco mais para o meio para participar, o Jean Lucas tomba mais para o outro lado, então só para vocês verem, uma formação, uma mudança de um 3-5-2 para um 4-3-3 já mudou o esquema do Santos inteiro. Porém o Basso sai, aí entra o Messias, e aí tem um problema, com a saída do Basso o Santos perde muita qualidade com a bola no chão. Então contra o Corinthians o Santos em determinados momentos abusou de chutões, e por isso não conseguia criar mesmo com o Lucas Lima em campo. Porém nos instantes finais da partida, é claro que, vou destacar primeiramente o gol que sofreu. O Santos com 4 defensores e os 2 volantes de marcação não tomou o gol do Corinthians. O nosso único gol sofrido na partida foi numa cobrança de escanteio, que o Jean Lucas tem uma infelicidade, um gol completamente infeliz mesmo, onde ele tenta afastar com um chutão e acaba espirrando a bola pro próprio gol. Então aí o único gol que o Santos sofreu, quem marcou foi um atleta do próprio time. O Corinthians não conseguiria marcar. É claro que o João Paulo estava numa noite abençoada, mas eu sempre falo que um bom goleiro faz parte da tática, não é sorte. Ter um bom goleiro é tática. Agora que eu ia falar, a parte ofensiva, perfeito. Com o Lucas Lima em campo, o Santos mesmo assim tinha dificuldades para criar, mas nos instantes finais da partida conseguiu criar bastante. A entrada do Mendonça fez muito bem ao Peixe, e daí conseguiu desenvolver melhor o ataque, consagrando o pênalti no Soteldo, conseguindo empatar a partida com um gol de pênalti. Então sem o Basso em campo, o Santos também não fez gol, o Santos de bola rolando. O Santos sem o Basso precisou de um pênalti para marcar o gol contra o Corinthians. E aí nós vamos para o jogo seguinte, onde nós não temos o Marcos Leonardo, porque estaria suspenso. Fomos com o Furt, que é um 9 mais de área que o Marcos Leonardo em si. O Santos vai a campo num 4-3-2-1, vou mostrar também o desenho para vocês visualizarem melhor. Mas novamente, notem a presença da linha de 4 defensores. Aqui, vou pôr perto para vocês verem, o Santos fez a linha de 4 defensores, o Braga atuando novamente como lateral, não como ala. E aqui nós temos um meio de campo com 3 volantes bem definidos. Rincon centralizado, muitas vezes atuando como um terceiro zagueiro, o Fernandes e o Jean Lucas como segundo volante, e o Fernandes de bastante marcação. E aqui não é o Lucas Lima, aqui começa a mudança sem o Basso, foi de Nonato. E aí eu já vou explicar para vocês porque foi com o Nonato e na frente o Soteldo com o Furt, que aí sim não muda muita coisa com a saída do Basso. A linha de 4 defensores, como eu já destaquei para vocês, contra o Flamengo também foi utilizada por trazer uma segurança maior ao sistema defensivo, porque com os alas o seu time fica mais ofensivo, logo mais exposto defensivamente. Então contra o Flamengo, uma equipe muito forte, o Marcelo optou por recuar os alas para a lateral, ter uma segurança maior. E aí vai para a linha de 3 no meio de campo, Rincon, Fernandes e Jean Lucas.
O Rincon muitas vezes nessa partida atuou como um terceiro zagueiro, fazendo a função do Basso, porque ele fazia o zagueiro centralizado, ele recuava para iniciar as jogadas, porque nem Joaquim nem Messias tem um passe tão bom quanto o Basso. O Rincon tem um passe mais próximo ao do Basso. Então ele fez essa função de recuar, se aproximar dos zagueiros para iniciar as jogadas. E aí vai o papel do Fernandes, de conter o meio de campo juntamente ao Jean Lucas. Aí nessa partida o Rincon atuando como um segundo volante, apesar de ser... o Fernandes atuando como um segundo volante, apesar de ser um primeiro de origem e tendo mesmo no campo um papel defensivo maior. E o Jean também teve seu papel defensivo maior, porque o time sem o Basso dá um passo atrás. Com a saída do Rincon, o Rincon é mais para frente, ele é o volante. Quando o Basso sai, ele tem que recuar como zagueiro para fazer a saída de bola, fazendo com que os dois meio-campistas que estavam à frente dele, Fernandes e o Jean Lucas, também recuassem. Então o Santos sem o Basso dá um passo atrás. E aí lá na frente não era o Lucas Lima, era o Nonato. O Lucas Lima, claro, tem o problema da questão física dele, que também não está mais suportando a temporada, porém o Nonato tem uma característica: o Nonato é mais defensivo que o Lucas Lima. O Nonato não é um meio armador de origem como é o caso do LL. O Nonato, ele é um segundo volante de origem, então ele tem uma defesa melhor que o Lucas Lima, porém um ataque pior, não necessariamente ruim, mas é um ataque pior que o do Lucas Lima, um passe inferior. O Lucas Lima tem uma capacidade de armação muito maior que a do Nonato, então o Nonato cria uma responsabilidade defensiva maior, por isso que ele entra com uma função defensiva maior que o Lucas Lima normalmente entrava. Claro que nessa partida teve uma grande felicidade, fez um golaço, mas foi de bola parada. E aí é outro ponto que eu quero falar pra vocês: os gols sofridos, ou apenas um no caso. O Santos toma um gol do Pedro após uma cobrança de escanteio, em que acho que é o Lucas Braga e o Kevson, que estão na primeira área, no primeiro pau, na pequena área, tentam tirar de cabeça, a bola passa por todo mundo e o Pedro consegue marcar. Então é uma falha defensiva, porém na bola aérea. O sistema defensivo em si não falha, né? A linha de 4 não tem culpa, ali é numa bola aérea, que é uma dificuldade que o Santos tem há mais de 10 anos. Então só por ali. Com a linha de 4, com bola rolando, o Santos não tomou gol, até porque são 4 defensores e 3 volantes de marcação e um meio-campista marcador. Então o Santos estava extremamente protegido contra o Flamengo. E é claro que o Flamengo depois tem a expulsão do Gerson e aí desanda, o Santos passa a dominar a partida. O Marcelo foi muito bem nas substituições, nas alterações, não deixou o Santos perder a superioridade numérica, e por isso o Santos conseguiu render bastante e dominar o Flamengo. A partir dos gols do Peixe, o empate, o 1 a 1, surgiu com um gol numa bola parada, não bola rolando, sem criação de bola rolando, bola parada, o Soteldo cruza na área, a zaga afasta, no rebote o Nonato finaliza e faz o 1 a 1. O gol do Joaquim, aí sim, de bola rolando, o único gol de bola rolando nos últimos 5 jogos. É um gol de bola rolando com zero armação, é uma jogada pela ponta que vai recuando, não tem opção, vai recuando, chega no Joaquim, que dá uma limpada em um defensor e chuta de longe um chutão. Então não tem armação nenhuma. Então o Santos, o único gol de bola rolando é sem armação. Então, mais uma vez, o sistema ofensivo do Santos prejudicado após a saída do Basso. Passando agora para o confronto contra o Cuiabá, esse sim na Vila Belmiro, o Santos era mandante e foi muito mal ofensivamente. Foi aí sim o primeiro jogo de uma sequência de 3 partidas seguidas sem sofrer gols. O Santos faz o 0 a 0 com o Cuiabá, o 1 a 0 contra o Goiás e 0 a 0 contra o São Paulo. Então são 3 jogos, se você perceber bem, hein? Ó, fica evidente, 3 jogos sem sofrer gols, porém apenas um gol feito nesses 3 jogos, um gol de escanteio. Mais uma vez evidente que a defesa melhorou e o ataque piorou. Contra o Cuiabá, o Santos não teve o Lucas Braga, que era o ala na direita, e quando jogava de lateral era um lateral ofensivo. O Lucas Braga não estava à disposição porque foi expulso contra o Flamengo. Então nessa partida o Santos foi com o João Lucas. Vou mostrar para vocês nessa partida. O Santos foi pro 4-3-3. Ó, o desenho do time do Peixe aqui, ó. Novamente, ó, vamos ver se foca. Vai dar pra ver, né? São bolinhas, gente, pelo amor de Deus. Linha de 4, 3 meio-campistas, ó, os 2 volantes e o meio armador, um ponta direita, um ponta esquerda e o centroavante do time aqui, Marcos Leonardo, nessa partida. Então, mais uma vez, o Santos vai numa linha de 4 num jogo que não toma gol, e mais uma vez a linha de 4 defensores em um jogo de baixa produção ofensiva. Por quê? Porque apesar de já ter dado um passo atrás, os laterais, o Kevson, por exemplo, é bastante participativo no ataque, por ter o ataque como principal característica. A defesa dele é o ponto que deveria ser fraco, mas tem evoluído bastante nos últimos jogos. Mas do lado direito foi o João Lucas, que teve uma noção defensiva maior que o Braga tem na lateral, porém foi péssimo, foi muito mal ofensivamente o João Lucas. Então o Santos perdeu mais uma peça ofensiva e teve que ficar com um sistema de 4 defensores defensivos mesmo, nenhum com característica ofensiva. E aí foi a campo também, com o meio de campo formado
por dois volantes de marcação e o Jean Lucas lá na frente fazendo a função do meia. O Jean Lucas foi mal nessa partida também, acho que foi o Nonato talvez que tenha ido. Agora eu vou ficar devendo para vocês, eu não anotei quem foi o meia armador dessa partida, mas mais uma vez não foi o Lucas Lima. O Lucas Lima foi reserva mais uma vez e teve uma baixa produção ofensiva sem o Lucas Lima. O Santos com a linha de 4 novamente fica defensivo, os dois meio-campistas com uma responsabilidade defensiva de proteger maior por serem defensivos, e o meio-campista lá na frente não tendo a capacidade que o Lucas Lima tem, tendo que ter uma função, tendo ser escalado com uma função defensiva maior, justamente para proteger uma defesa fragilizada sem o Basso. Então o Basso impacta mais uma vez em mais uma partida em um 0 a 0. O primeiro, o Santos que não tomava gol, o Santos não encerrava uma partida sem tomar gol desde o dia 29 de junho, mês 6. Nós estamos em novembro, o Santos encerrou mais uma vez a primeira partida depois daquele 0 a 0 contra o Blumenau na Vila Belmiro na Sul-Americana, um 0 a 0 contra o Cuiabá. Desde então o Santos tomou gol em todos os jogos. Finalmente saiu no 0 a 0, conseguiu sair de campo sem ser vazado nenhuma vez. Aí passando, é claro, para a próxima partida, 1 a 0 contra o Goiás. O Santos foi diferente, novamente mudando, porém a única coisa em comum, linha de 4 na defesa de novo, baliza 0, o Santos não tomou gol e mais uma vez queda no rendimento ofensivo, o Santos não produz mais uma vez. Esse 1 a 0 contra o Goiás, apesar de ter sido uma vitória, nós vamos vir de um empate contra o Cuiabá e vamos seguir para um empate em 0 a 0 contra o São Paulo. O 1 a 0, o jogo que a gente ganhou, talvez tenha sido o jogo que a gente menos produziu. Esse foi um dos piores desempenhos do Santos ofensivamente. Claro que defensiva teve alguns vacilos no começo do jogo, o Goiás começou pressionando, mas o Santos se acertou defensivamente depois, com o Kevson indo muito bem na lateral esquerda depois que a partida que o Santos conseguiu ter um controle da partida. O Kevson evoluiu durante o jogo, Messias e Joaquim bem novamente na defesa. O lateral direito voltou a ser o Braga, que foi muito mal na partida, uma das piores partidas do Braga no ano. Foi muito mal, tanto defensiva quanto ofensivamente, então o Santos perdeu. O Braga, que normalmente era um ponta, também dessa vez estava de lateral de novo. Não atuou como ala, quer dizer, ele era um ponta lá na frente, foi recuado como ala para jogar mais próximo do meio campo, um pouco mais atrás, e agora está jogando como lateral, um jogador de peça defensiva. Então o Braga foi bastante recuado, perde a opção ofensiva sem o Braga e o Kevson como alas, como laterais. A opção defensiva diminui. O Santos também foi depois no meio de campo com 4 atletas, né? Tanto o Rincon quanto o Fernandes, aí sim 2 de marcação mesmo. Eu vou mostrar para vocês de novo o desenho que eu fiz para ficar mais evidente aqui embaixo. Um 4-4-2, João Paulo, Messias e Joaquim, o Braga aqui na direita, o Kevson, e o meio de campo com o Rincon, Fernandes, e aqui na frente Jean Lucas, Nonato e o Marcos Leonardo e o Silveira, talvez, não me lembro quem foi nessa partida, talvez tenha sido o Silveira. Mas mais uma vez a linha de 4 defensores presentes no jogo em que o Santos não produz ofensivamente e melhora defensivamente, por uma segurança causada pela saída do Basso. Por quê? Porque o Basso é o nosso melhor zagueiro. Com ele em campo, o Santos tem uma capacidade, uma coragem maior para jogar, para ir ao ataque, porque você sabe que você tem o seu melhor zagueiro lá atrás para te proteger. Sem o Basso, o Santos vai com o Messias e com o Joaquim. Com o Basso a gente iria com o Rincon apenas. Sem o Basso, o Marcelo coloca mais um volante de marcação para aumentar a proteção da zaga. Já tem a proteção dos 2 alas descendo como laterais, se tornando jogadores de defesa mesmo. Agora também 2 volantes de marcação, o Rincon e o Rodrigo Fernandes, que são de extrema marcação, não são criativos, são volantes de marcação. Então a defesa, mais uma vez, mais protegida. Os 2 meias mais avançados não são meias, são segundos volantes que estão atuando por ali. Lá na frente nós temos o Jean Lucas na esquerda e o Nonato na direita. Nessa partida o Nonato, que vinha atuando como mais ofensivo quando o Jean Lucas em campo, o Nonato foi quem mais atuou na defesa, se destacou, foi até que bem na defesa, roubou boas bolas. Só que o Jean Lucas, que ficou responsável pelo principal quesito nas ações ofensivas, teve uma das suas piores partidas com a camisa do Santos desde que voltou. Muito mal na partida, criou pouco, finalizou mal, foi mal no jogo em si o Jean Lucas. Então, mais uma vez, sem o Lucas Lima, a gente coloca mais uma peça de defesa, digamos assim, o Nonato lá na frente, para ajudar no sistema defensivo mais do que o Lucas, dando a responsabilidade de armar para o Jean, que não é a sua. Então, queda no sistema ofensivo do Santos por conta da substituição do Basso. E aí agora passando, é claro que... e ofensivamente, esqueci de falar do gol. Nesse jogo a gente vence o Goiás por 1 a 0. Um gol aos 44 do segundo tempo, se eu não me engano. Gol do Furt
cobrança de escanteio após o Lucas Lima, que entrou. Quando ele entrou, o Santos mudou. O Santos começou a produzir mais com o Lucas Lima em campo. O Lucas Lima e Mendonça entraram junto com o Furch. Começou a produzir mais. Então o gol sai numa cobrança de escanteio do Lucas Lima, com o Furch fazendo gol no rebote. Então bola aérea, sem armação mais uma vez. É claro, em todos os méritos para a bola aérea ofensiva do Santos, que tem melhorado, mas não é tanta mérito para a armação de jogadas. Então queda no rendimento ofensivo. Contra o São Paulo, mais um 0 a 0, mais uma vez. Vou mostrar para vocês. Linha de 4 defensores presentes, 2 laterais, os 2 zagueiros, um volante de marcação, 2 meio-campistas que eram para ser armadores, mas não são, 2 pontas normalmente, como o Santos jogava há muito tempo atrás, o tradicional 4-3-3, e o centroavante. Então, mais uma vez, a linha de 4 presente num jogo de 0 gols sofridos e 0 gols marcados. Então, mais uma vez, evidente a melhora defensiva e a queda ofensiva. No esquema contra o São Paulo, a gente teve uma produção bem baixa. Depois do Goiás, eu acho que foi o jogo que a gente produziu menos, talvez empatado com o próprio Cuiabá, que foi mais um jogo que o Santos produziu muito pouco. Tomou alguns sustos, mas conseguiu sair de campo mais uma vez sem tomar gols, com a linha de 4, justamente pelos dois alas terem se tornado laterais, que eu já falei para vocês. 2 alas se tornaram laterais, protegendo mais a defesa. O Rincon, nessa partida, bem próximo da zaga, muitas vezes atuando até como um terceiro zagueiro, e 2 segundos volantes lá na frente atuando como armadores, que não é a deles, o Jean Lucas e o Rincon, o Jean Lucas e o Nonato mais uma vez. Então cai de novo o rendimento ofensivo, porque o Jean Lucas não foi bem de novo e o Nonato não é tão armador quanto o Lucas Lima. Aí houve também a tentativa do Marcelo, achei, de pôr um ponta direita para tentar melhorar essa armação ofensiva, mas não adiantou muito. O Santos criou muito pouco contra o São Paulo. Foi o Silveira na ponta direita, achei que o Santos foi mal na partida. Então é isso, mais uma vez, linha de 4, queda ofensiva, melhora defensiva. E os meio-campistas, um volante de marcação e 2 segundos volantes atuando mais à frente, onde não é a praia deles, mas também dão mais segurança no sistema defensivo quando voltam para marcar, do que o Lucas Lima, por exemplo, que praticamente não volta. Então é isso, ficou evidente que sem o Basso precisamos fazer com que os alas se tornem laterais, com a linha de 4, com os volantes, mais volantes em campo, normalmente com 2 de marcação, um segundo volante atuando mais à frente, talvez 2 segundos volantes, como foi esse caso que eu trouxe São Paulo com o Jean Lucas e Nonato. Então é óbvio que o sistema defensivo ia melhorar, porque muita gente defendendo, e o sistema ofensivo ia piorar, porque diminuía o número de peças. Mas isso é mais pra frente. Agora o Basso, vou falar especificamente sobre o João Basso, o zagueiro em si. Ele te fornece a opção, vou mostrar pra vocês, de jogar no 3-5-2 como eu mostrei. O esquema com 3 defensores, ó, aqui ó. Um esquema com 3 zagueiros e os 2 alas mais adiantados. Ele te fornece essa opção para te dar uma segurança e melhorar a sua saída de bola. O Basso tem um passe muito bom. A principal característica dele é a saída de bola, é a bola no pé, a bola no chão. Então ele te fornece uma segurança maior para sair. E quando ele sai, ele é o primeiro jogador a armar o time. Então ele precisa de opções no ataque. Logo, os 2 alas, pela esquerda e pela direita, o Kevson e o Braga, podem sair, podem subir mais ao ataque, que é a principal característica de ambos. Então ambos são potencializados com o Basso em campo. O Rincon também é potencializado, porque o Rincon que é de um volante de marcação, é claro, como eu já destaquei várias vezes durante o vídeo, mas ele tem sim uma qualidade no passe. A gente lembra a estreia dele contra o Grêmio. Ele entra, precisa de 30 segundos em campo para dar o primeiro toque na bola e armar uma jogada para o Soteldo, tocar para o Marcos Leonardo e o Santos reagir na partida, fazendo um empate naquele momento. Então a gente sabe que ele quebra a linha do Grêmio naquela bola. Então a gente sabe que o Rincon tem uma qualidade de passe. Com o Basso em campo, o Rincon tem uma liberdade, mesmo que mínima, uma liberdade para subir um pouco mais e participar do ataque. Então o Rincon também se torna uma peça a mais no setor ofensivo. Sem o Basso, o Rincon tem que atuar mais para trás, muito mais para trás, porque ele acaba entrando muitas vezes como zagueiro para começar as jogadas e tendo uma responsabilidade defensiva muito maior, porque ele tem que proteger uma zaga fragilizada porque perdeu o seu melhor zagueiro. Então, mais uma vez, o Basso faz essa falta pra gente. E sem a armação, ele precisa de mais peças defensivas, justamente para não deixar o Santos exposto. Então, mais volante, mais segundo volante, mais peças defensivas em campo. Então, recapitulando para vocês, para a gente encerrar. O porquê o sistema defensivo melhorou sem o Basso? Porque sem ele, o Marcelo Fernandes foi obrigado a colocar mais peças defensivas em campo, transformando os alas em laterais e os meio armadores em volantes, segundos volantes. Então tem mais jogador defensivo em campo, uma proteção maior ao gol. Então os dois zagueiros, o Messias e o Joaquim, são mais protegidos do que o esquema com 3 zagueiros onde o Basso jogava. Então o Basso ficava mais exposto do que a defesa que o Santos tem agora fica sem ele, porque justamente mais peças defensivas. Normalmente o Santos pode ir a campo com 2 laterais, protegendo as laterais,
dois volantes de marcação e um Jean Lucas que é um segundo volante lá na frente, um Nonato que também tem a marcação recuando para marcar. Então acaba formando muitas vezes um esquema com 7 jogadores na defesa, os dois zagueiros e os dois laterais, os dois volantes de marcação e o segundo volante. Então são 7 jogadores defensivos em campo, muitas vezes. Contra o Goiás, por exemplo, nós estamos com 8 defensivos. Nós somos uma linha de 4, 2 volantes de marcação e o Jean Lucas e o Nonato, 2 segundos volantes para frente. Então contra o Goiás nós estamos com 8 jogadores defensivos. É óbvio que a defesa vai melhorar, porque você tem mais gente protegendo, vai tomar menos gol. Porém, o porquê o ataque piorou? Muito ligado a isso. Se você tem que ter 8 jogadores defensivos em campo, como foi contra o Goiás, você vai ter 2 na linha atacando, 2 atacantes. Quem que vai servir esses atacantes? O Lucas Lima não está em campo, está o Nonato, que é menos armador, mais defensivo. Quanto mais peça defensiva você é obrigado a pôr, elas têm que entrar em algum lugar. Você não pode entrar em campo com 12, 13, você tem que entrar com os 11. Então se você tem que pôr um jogador defensivo a mais, você vai ter que tirar um atacante, vai ter que tirar um jogador ofensivo. Então, menos peças ofensivas, menos possibilidades de criação. Se você não tem alas, você tem laterais, o seu time dá um passo atrás. Mais defesa, menos ataque. Se você não tem meio campistas armadores, você tem volantes, o seu time dá um passo atrás. Mais defesa, menos ataque. Então é por isso que o Basso, a lesão do Basso, que deve voltar contra o Fortaleza na última rodada, talvez na penúltima rodada contra o Atlético Paranaense, contra o Atlético Paranaense, talvez ele já esteja à disposição novamente. Daí sim o Santos pode ser que volte a jogar no 3-5-2 e volte a produzir mais ofensivamente. Então é assim que o zagueiro João Basso teve com a sua lesão, algo que afetou o sistema defensivo e ofensivo do Santos. Fez com que a defesa melhorasse por conta de atletas a mais na defesa e fez com que o ataque piorasse por ter que tirar peças do ataque para pôr na defesa. Então é assim que a lesão do Basso influenciou demais nesses últimos 5 jogos. Nós torcemos para que ele volte o mais rápido possível e na melhor forma possível, porque é um atleta que ajudava muito o Santos. Então seguimos agora com o encerramento do vídeo. Eu agradeço a vocês por terem assistido. Peço que vocês me sigam nas minhas redes sociais. Lá eu já tinha soltado o link da matéria que eu publiquei falando como que o Basso, a lesão do Basso prejudicou o ataque e melhorou a defesa. Mas é claro que por vídeo fica muito mais fácil de entender do que algo escrito sobre tática. É um vídeo muito tático. Talvez esse tenha sido o vídeo mais tático que eu já trouxe para vocês. É algo muito detalhado, com muita formação, muitos números. Então é algo complicado de passar por texto. Mas lá eu sempre compartilho os links das minhas matérias mais, é claro, também as minhas opiniões pessoais sobre Santos, sobre seleção brasileira. Hoje tem Brasil e Argentina, um jogo muito duro. Sempre compartilho também algumas opiniões minhas pessoais. Também soltei uma avaliação minha sobre a live do Varanda Futebol e Debate, fez com os candidatos à presidência do Santos. Comentei a participação de cada um e a não participação do Marcelo Teixeira. Comentei como cada um saiu no episódio, os destaques de cada um, quem foi bem, quem foi mal. Então acho que vale muito a pena você me seguir por lá. E no Instagram, é claro, compartilho também com vocês o link das minhas matérias via Story. Então me segue nas redes sociais para não perder nada sobre Santos. E, é claro, se inscreva aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo onde eu falo sobre Santos com vocês. Deixa o like para continuar me apoiando. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!